Nós vamos compartilhar o texto sagrado do Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Irmãos, eu louvo a Deus por cada palavra que Ele me libera para compartilhar com você nos cultos, nas nossas celebrações. E domingo eu liberei uma palavra para os irmãos que eu já tinha liberado aqui. E hoje eu quero fazer da mesma forma. Quero voltar a um texto que já li outra vez com você. E eu penso que Deus irá falar aos nossos corações nessa noite. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 e 71. Evangelho de João, capítulo 66. Perdão, capítulo 6, versículo 66. João 6, 66, 71. Maxwell, é possível pegar o violão e tanger? Depois. Ótimo. Fique à vontade. Me ajuda também a esse barulho abençoado aí. João 6, versículo 66. Quem achou, diga amém. Amém. Achou, Leandro? Achou, Leandro? Beleza. EBD para você. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Tem outra versão que diz que o abandonaram. Vou ler novamente. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Vou pedir para você abaixar sua cabeça e fechar seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado porque temos o privilégio de abrir tua palavra e receber das sagradas letras aquilo que o Senhor tem para nós todos os dias. Sabemos que em muitos lugares do mundo a tua palavra ainda não chegou. Em outros, a tua palavra é proibida. E nós temos o privilégio de não somente nos cultos, mas em qualquer lugar onde nós estamos ou estejamos, temos acesso à tua palavra. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua boa, agradável e perfeita vontade, na terra como ela está pronta nos céus.
Obrigado pelo pão de cada dia e, sobretudo, obrigado por Jesus, o pão da vida. E pelo nome de Jesus, o pão da vida, nós pedimos, por favor, nos fale nessa noite, por alguns minutos. Amém e amém. Eu quero recortar com você, tirar aqui essa frase, essa expressão. Obrigado, Guilherme. Essa expressão que está no versículo 68, que são palavras do apóstolo Pedro. Mais uma revelação, mais uma palavra que sai da boca do apóstolo Pedro, palavra revelada. E essa palavra do apóstolo Pedro, ela vai nortear a mensagem desta noite. Na verdade, é uma pergunta, é uma resposta, uma retórica que Pedro está dando a Jesus. E a palavra dele é dada a Jesus, ou é respondida a Jesus, mas com certeza, meus irmãos, essa resposta, ou essa pergunta que Pedro vai dar a Jesus, tem que ser a resposta diária da nossa vida. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Mas fiquemos aqui apenas com parte dessa pergunta de Pedro a Jesus. Para quem iremos nós? Se tem algo que não pode ter dúvida em nossa vida, meus irmãos, é a nossa decisão quanto a seguir Jesus. A gente não pode ter dúvida disso. A dúvida do que significa seguir Jesus. A salvação, eu tenho dito isso várias vezes, a salvação era apenas um começo. A salvação deu a nós uma nova trajetória de vida. Reparou que, de vez em quando estamos dando testemunho da nossa salvação, a gente fala a palavra conversão. Eu me converti tal ano, eu me converti tal época, eu me converti tal igreja, eu me converti. E a gente sabe que essa palavra me converti quer dizer que foi o dia em que Jesus entrou no nosso coração e a partir daquele dia nós fomos salvos, porque cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a nossa vida de fato ganhou uma conversão. Nossa trajetória de vida é uma e passa a ser agora outra. Nossa vida convergiu-se para uma outra trajetória, literalmente uma outra trajetória de vida. Por isso que nós usamos a palavra conversão, porque estávamos indo em uma direção, e no dia que Jesus entrou no nosso coração, nossa vida ganhou uma conversão. Então a nossa trajetória passou a ser outra. Nós estávamos indo, irmãos, rumo à condenação eterna. Nós estávamos indo rumo à perdição eterna. Mas quando nós recebemos Jesus em nossa vida, nós convertemos, e a nossa vida agora é ir seguindo as pegadas de Jesus rumo à nossa redenção eterna. Amém? Isso é conversão. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova natureza. A gente ganhou uma outra natureza. Eu e você ganhamos uma nova natureza. A nossa natureza não é mais a natureza terrena. A nossa natureza é a natureza celestial. Você pode crer no que eu estou te falando. Tem um DNA em você. Esse DNA é do céu. O dia que você recebeu Jesus, você ganhou um DNA do céu. Que é a prova disso. Quando Paulo vai dizer que o dia que Jesus nos arrebatar, os mortos ressuscitarão primeiro. Ou seja, o DNA do céu vai entrar num novo corpo. Olha isso. Vamos ganhar um novo corpo, um corpo glorioso. Por quê? Porque o DNA da eternidade
habita em cada um de nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso que o Espírito Santo habita em você. Na verdade, a eternidade habita dentro de você. Amém? Mas veja bem, conquanto é maravilhoso isso, saber que a nossa vida ganhou uma nova natureza, nossa natureza agora é eterna, é a natureza divina. A nossa conversão também nos redirecionou. Como assim? Não é somente conversão, é redirecionamento de vida. Como assim? Você vai dirigir-se segundo as pegadas de Jesus. Vamos lá, deixa eu caminhar um pouquinho mais para a gente entender. A nossa conversão deu início também o cumprimento de uma missão. Porque o nosso encontro com o Senhor, Ele vai dar quando fomos convocados ou quando fomos arrebatados. Convocados individualmente, arrebatados como igreja. Mas enquanto isso, enquanto você não for convocado, enquanto você ou nós fomos arrebatados, e aí? Jesus te chamou para você cumprir uma missão. Jesus te chamou para seguir as pegadas dele. E você pode ter certeza que do dia que Jesus começou a sua trajetória como o missionário dos missionários, ele sonhou com discípulos seguindo as mesmas pegadas que ele seguiu. Por isso que ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Pode ter certeza, irmão, você está aqui para seguir as pegadas de Jesus. E fique tranquilo que no final da sua trajetória de vida, seguindo as pegadas de Jesus, o que aconteceu com o Senhor vai acontecer com você também. Porque no final da trajetória de vida de Jesus aqui, 33 anos, depois de 33 anos, depois da sua ressurreição, Ele foi e desfrutou da glória. Você também vai desfrutar. Mas enquanto você não desfrutar da glória, irmão, você tem uma missão. Qual é a sua missão? Fazer a obra. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Entrando aqui no texto que nós lemos, Jesus aqui está atravessando o mar da Galileia em direção a Cafarnaum. Ele está atravessando o mar da Galileia. O mar da Galileia é um mar pequeno. Na verdade não é nem um mar, né? É um lago de 21 quilômetros, mais ou menos. E ele então está atravessando o mar da Galileia em direção à cidade de Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, tem uma multidão aguardando por ele. E essa multidão está esperando milagres. E Jesus faz milagres. Se você ler aqui com calma, você vai ver que esses versículos que nós lemos, eles estão finalizando o momento em que Jesus vai fazer um milagre. Qual milagre? Multiplicação dos pães e dos peixes. A famosa multiplicação dos pães. Esse é um milagre. Só que, diferente da outra multiplicação, Jesus aqui, ele faz o discurso. A outra multiplicação, ele não faz o discurso. Esse ele faz o discurso. E eu penso que a motivação de Jesus proferir um discurso, ou falar, ou ser aquele que vai dar uma palavra dura, está exatamente na motivação da multidão. A multidão queria milagre. E ele fez o milagre. Então a multidão, ela queria simplesmente a bênção, mas estava desprezando o abençoador. Interessante que Jesus vai aproveitar a oportunidade para falar que o pão verdadeiro era ele. Então você vai ver aqui, por exemplo, ele dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Está lá no versículo 51.
Você vai ver, por exemplo, Jesus fazendo a comparação dele, que é o pão vivo que desceu do céu, com o maná que o povo comeu no deserto. Ele vai dizer, aquele maná que o povo comeu no deserto, aquele pão perece, mas eu não, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que me experimenta, esse terá a vida eterna. Então é esse discurso que Jesus vai proferir. Agora presta atenção no que eu vou te falar. A multidão entendeu muito bem o discurso de Jesus, quando ele fala que eu sou o pão vivo que desceu do céu. A multidão entendeu o discurso de Jesus. Na verdade, meus irmãos, nós entendemos a palavra de Deus. Nós entendemos quando ouvimos um sermão, nós entendemos quando ouvimos uma canção que fala uma palavra de Jesus poderosa. Nós entendemos quando sentamos para estudar a palavra na escola bíblica. Nós entendemos quando estudamos a palavra na célula. Nós entendemos a palavra quando alguém profere um versículo bíblico para nós. Nós entendemos. Qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade não é entender a palavra. A nossa dificuldade é aceitá-la e colocá-la em prática. Essa é a nossa dificuldade. Aceitá-la e colocar em prática, aí já é outra coisa. É o que está acontecendo aqui. E você percebeu que o versículo que lemos está dizendo que os discípulos abandonaram Jesus. Por que eles abandonaram? Porque o discurso era muito duro. Aliás, está escrito isso no contexto. Duro é ouvir esse discurso. Na verdade, a palavra de Jesus foi confrontadora. Domingo à noite eu falei aqui sobre a questão de confrontar. Que o confronto é como espelho. Ele para na nossa frente, não nos dá a escolha. Coloca a verdade como ela de fato é. Então Jesus vai dar um discurso muito duro. Eu sou o verdadeiro pão. Vocês estão aqui por causa do pão que perece, mas eu sou o verdadeiro pão, pão da vida. Se vocês quiserem ter vida eterna, vocês têm que me experimentar. Viver de milagre em milagre não traz a vida eterna. O que Jesus está dizendo é o seguinte: milagre não traz a vida eterna, eu dou a vida eterna. E aí o texto vai dizer que eles começaram a abandonar Jesus. Então você vê, tem aqui os 12 discípulos, temos aqui uma multidão e ainda tem os religiosos. A multidão e muitos discípulos ficaram escandalizados e abandonaram Jesus. Os religiosos murmuraram porque Jesus está falando da lei de Moisés. Tudo isso aqui está no contexto, não vamos entrar nesse mérito. E por último, ficou Jesus com os 11. A gente está falando de crescimento, mas interessante que Jesus aqui, ele vai ser tão corajoso, que ele vai dar a oportunidade dos discípulos de fazerem a escolha. Ele está dizendo assim: vocês querem ir embora também? Olha aí a multidão que estava me seguindo. Quanta gente. Mas muitos foram embora. A igreja esvaziou. A igreja ficou vazia. E vocês, que estão caminhando comigo 3 anos, quase 3 anos, vocês querem me abandonar também? Querem ir embora também? No final dessa mensagem você vai entender por que Jesus está dizendo isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus não tinha medo de dizer verdades e perder membros de uma igreja. Porque na verdade Jesus não veio para pregar para membros de igreja, Jesus veio para pregar para discípulo. Na verdade, nós não somos seguidores de Jesus, nós não somos membros de uma igreja. Primeiro, nós somos discípulos de Jesus. Até somos membros de uma igreja, mas antes de sermos membros de uma igreja, somos discípulos de Jesus. Amém, amados? E discípulo de Jesus não abandona Jesus. Você é membro ou é discípulo? Pense nisso. Se você é membro ou se você é discípulo. Eu quero dividir com você algumas
verdades em cima dessa palavra do apóstolo Pedro. Eu quero que você repita comigo as palavras de Pedro, para a gente, a partir dessas palavras de Pedro, trabalhar algumas coisas rapidamente aqui. Vamos repetir as palavras do apóstolo Pedro? Vamos repetir o que Pedro está dizendo, depois que Jesus faz essa pergunta: vocês querem ir também? Vocês querem também me abandonar? Olha só, Jesus está dizendo assim: vocês querem me abandonar? Sim ou não? Aí Pedro vai responder, e eu quero que você repita comigo as palavras do apóstolo Pedro. Vá para o texto, por favor. Está no versículo 68. E você vai ler bem alto. Você vai citar bem alto as palavras do apóstolo Pedro. Eu vou começar. Depois dos 2 pontos aí, está em 2 pontos. Pedro, 2 pontos. Depois da palavra, do nome de Pedro, 2 pontos. Tudo que está aí, nós vamos repetir no versículo 68. Entendido, amém? Amém? Depois dos 2 pontos aí, eu vou começar. Quando eu parar nos 2 pontos, todos juntos vamos falar, ou vamos citar as palavras do apóstolo Pedro. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: irmão, tenho certeza que Pedro não falou assim como você. Absoluta certeza. Pedro não falou assim como você. Ele fez uma pergunta e ele não falou desse jeito. Por que ele não falou desse jeito? Porque ele estava tendo a convicção de que Jesus era a palavra viva que estava na frente dele. Ainda que você não esteja vendo Jesus com seus olhos naturais, eu tenho certeza que você contempla Jesus com seus olhos espirituais. E pelo simples fato de você contemplar Jesus com seus olhos espirituais, sabe que Ele existe, sabe que Ele morreu na cruz, sabe que Ele ressuscitou o 3º dia, sabe que Ele está no céu, à destra do Pai, intercedendo por você. Ele sabe que um dia Ele vai voltar para te levar. Com essa convicção, eu vou repetir, e você vai dizer mais uma vez as palavras do apóstolo Pedro. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: para quem tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Amém. Deixa eu te falar, você tem essa convicção no seu coração? Você está convicto disso? Você está convicto de fato Jesus é aquele que tem palavra de vida eterna para você? Na verdade, você tem a convicção de que Jesus é a vida eterna que está dentro de você? Ou será que você saindo daqui vai correr o sério risco de abandonar Jesus também? E eu quero dividir com você algumas coisas, algumas verdades sobre essa pergunta do apóstolo Pedro. O que ela tem a nos falar como discípulos? Deixa eu saber. Quantos são discípulos de Jesus? Levanta nessa noite e diga amém. Quantos são discípulos de Jesus nessa noite? Diga amém. Então, o que essa pergunta do apóstolo Pedro tem para dizer a nós, discípulos? Em primeiro lugar, discípulo de Jesus não o abandona, porque precisa muito mais do que o pão que perece. Precisa dele. Eu vou repetir. Discípulo de Jesus não o abandona, porque precisa muito mais do que o pão que perece. Precisa dele. Você entendeu isso? Por que a gente não abandona Jesus? Porque a gente precisa dele. Ah, pastor, mas eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu preciso pagar minhas contas. Precisa, realmente, você precisa. Só que Jesus é muito mais do que precisar. Jesus é muito mais do que precisar. Porque Jesus não é algo que perece. Jesus é Deus. E Deus a gente não precisa. Você vai assustar que eu vou te falar. Deus, a gente não precisa de Deus. A gente necessita dele. Ele é a própria vida. É como o ar que a gente respira. Se você perder o ar, você morre. Sem Deus na sua vida, você morre. Precisar?
Eu preciso do pão, eu preciso do dinheiro, eu preciso de beber água, eu preciso... Mas Deus não, a gente necessita. Ele é a própria vida. Ele é a vida. Por isso que Jesus está dizendo assim, vocês querem também? E Pedro está dizendo, não. Tu tens as palavras de vida eterna. Deixa eu traduzir de outra maneira para você essa palavra de Pedro, porque ele está aqui respondendo, ou melhor, perguntando mediante o que ele está vendo. O que ele está vendo? Ele está vendo Jesus multiplicar o pão, ele está vendo a multidão indo embora, ele está vendo Jesus pregar, proferir um sermão. Só que Pedro não está vendo o que é mais profundo do que um milagre. Mais profundo do que um sermão. Sabe o quê? O próprio verbo vivo na frente dele. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. Pedro não estava vendo aquilo que de fato era. Ele viu sim os pães se multiplicarem, ele viu o milagre, ele ouviu o sermão de Jesus, eu sou o verdadeiro pão vivo que desceu do céu, vossos pais comeram maná no deserto. Jesus está citando a lei, ele ouviu um sermão duro. Por isso que ele está dizendo, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Só que Pedro não percebeu que era muito mais do que um discurso que estava na frente dele, mais do que um milagre. O próprio verbo vivo, a própria palavra viva estava diante dele, irmão. A própria palavra viva estava diante dele. Então, se fôssemos traduzir, perdoe-me aí, por favor, vamos respeitar a revelação bíblica. Se fôssemos traduzir à luz da própria verdade, à luz do que era Jesus, Pedro diria assim: para quem iremos nós? Tu és a própria palavra viva. Tu és a própria palavra viva. Essa palavra viva habita aqui dentro. Habita aí dentro. Mora dentro de você. E por morar dentro de você, irmão, de maneira nenhuma você vai abandonar Jesus. A gente não vai abandonar Jesus por quê? Porque Jesus mora dentro da gente. É impossível a gente abandonar quem mora dentro da gente. É impossível a gente abandonar quem mora dentro da nossa vida. Você vai abandonar seus filhos? Você vai abandonar sua esposa? Você vai abandonar seu pai? Claro que não. Porque apesar de você vê-los, eles moram dentro de vocês, dentro de você, porque você os ama. Por isso que a gente não vai abandonar Jesus. Por isso que a gente não abandona Jesus. Por quê? Porque Jesus mora dentro da gente. A vida habita dentro de nós. Eu fico triste quando eu vejo alguém dizer assim: fulano afastou da igreja, afastou do evangelho, afastou. Igual a multidão aqui deixou Jesus. Irmãos, pela misericórdia de Deus, eu estou no ministério desde 2001. 2001. Fui consagrado 16 de junho de 2001. Quase 22 anos de ministério. Eu já vi muita gente abandonando Jesus. Eu já vi gente que começou comigo nos Embaixadores do Rei e me ensinou a Bíblia. Já não está mais aqui. Lamentável. Triste. Ver pessoas que caminharam na fé com a gente, conosco, e hoje estão longe, estão afastados. Por quê? Porque ficaram frustrados com alguma coisa. Eu não estou aqui entrando no caminho, no viés da doutrina de perda de salvação, não perda de salvação. Eu não estou por esse caminho. Eu estou dizendo a você o seguinte: nós não vamos abandonar Jesus. Por quê? Porque a própria vida mora dentro de nós. Quem tem a vida dentro de si nunca abandona a própria vida. Porque se você abandonar a própria vida, você morre. Abandonamos Jesus. Quando nós abandonamos Jesus?
Quando é que nós abandonamos Jesus? Preste atenção. Abandonamos Jesus quando abandonamos o corpo dele. Não tem esse negócio de Jesus sim, igreja não. Não existe isso. Como assim? Jesus sim, igreja não? Se a igreja é a extensão do corpo de Jesus, como assim? Cabeça para um lado, o corpo para o outro, não existe. Abandonamos Jesus quando abandonamos a obra dele, a missão. Abandonamos Jesus quando abandonamos o propósito. Abandonamos Jesus quando escondemos os nossos talentos. Abandonamos Jesus quando não temos mais a compaixão pelas pessoas. Estamos atrelados a Jesus, ligados pela fé. Temos um relacionamento íntimo com Ele. Por quê? Porque a vida dele habita dentro de cada um de nós. Eu quero ouvir com os meus olhos fechados, com um aleluia, aquele que tem a convicção de que a vida de Jesus habita dentro de você. Aleluia. O que essa pergunta de Pedro tem a nos ensinar, nos falar nessa noite, meus irmãos, como discípulos, em segundo lugar, essa palavra de Pedro nos ensina que a palavra de Jesus move o nosso destino. A palavra de Jesus move o nosso destino. Mas o que é destino? Destino indica um fim ou resultado de uma determinada ação. Destino é sinônimo de sina, de fado, de sorte, futuro, fatalidade. Mas também significa um rumo, um lugar onde precisamos chegar. Destino na Bíblia, ouça isso por favor, meu querido irmão, minha querida irmã. Destino na Bíblia é um lugar onde Deus quer nos levar. Destino na Bíblia é um lugar onde Deus quer nos levar. É um propósito a ser realizado. Para a Bíblia, destino não é um fim, é um cumprimento. Vou repetir. Para a Bíblia, destino não é um fim, é um cumprimento. Para quem iremos? Olha o verbo de Pedro. A gente vai para onde? Qual é o nosso destino? Diga comigo, nosso destino é fazer a vontade de Deus em Jesus. Diga mais uma vez, o nosso destino é fazer a vontade de Deus em Jesus. Seu destino, para onde que você vai? Você vai onde a vontade de Deus quer que você chegue. E quem te conduz? O vento. De novo, quem te conduz ao seu destino? O vento. Não é um vento, é o vento. Quem conduz o meu destino? O vento. Quem que conduz o seu destino? O vento. O vento sopra onde quer, não sabe para onde vais, não sabe de onde vens. O que é o vento? O Espírito Santo. Ei, você não é um barco ao léu. A sua vida não é um barco ao léu. O que é um barco ao léu? É um barco no meio do mar, sem destino. Não sabe para onde está indo. Vai para um lado, vai para o outro. Vai para um lado, vai para o outro. Permita mais uma vez usar a figura ilustrativa da nossa conversão. A gente diz que nós nos convertemos, mas tem outra palavra interessante. Nós éramos perdidos. E de fato éramos perdidos. Só que hoje nós somos perdidos. Nós temos uma direção. E a direção da nossa vida é conduzida pelo Espírito Santo. Você pode não estar enxergando a rota agora, mas a rota da sua vida, quando você entrega a sua vida a Jesus e pede o Espírito Santo para conduzir, pode ter certeza, irmão,
você vai para o lugar certo, onde Deus quer que você chegue. Você não vai ficar perdido, não. Lembra do apóstolo Paulo? Atos 27, depois você lê em casa. A viagem, o barco quebrou, os marinheiros perderam tudo. Mas no começo da viagem, Paulo falou assim para o capitão do navio: olha, essa viagem vai ser dura, vai ser pesada, mas ninguém vai morrer. Nenhum fio de cabelo da cabeça de ninguém vai perecer. Perdeu-se tudo. Perdeu-se a carga do navio, perdeu-se o navio, mas ninguém se perdeu. Sabe por quê? Porque Paulo tinha um destino traçado por Jesus Cristo, conduzido pelo Espírito Santo. Quando Paulo se converteu, o Senhor falou assim para ele: Paulo, é necessário que você vá a Roma e fale para César do Evangelho. Então Paulo podia ir para qualquer lugar. E para qualquer lugar que ele fosse, ele podia passar qualquer perigo, até ameaça de morte. Mas ele sabia que não ia morrer. Por quê? Porque a palavra de Jesus tem que ser cumprida. Se Jesus falou que eu tenho que chegar em Roma, eu vou chegar em Roma. Se Jesus falou que eu tenho que me comparecer perante César, enquanto não contemplar a face de César, eu tenho certeza que nada vai acontecer com a minha vida. Para quem iremos nós? Iremos onde o Espírito Santo nos mandar, nos levar. Por quê? Porque a palavra do Senhor Jesus nos dá um destino. Ei, irmão, pode ter certeza, o seu destino está nas mãos do Senhor Jesus, conduzido pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém por isso, irmão? Glória a Deus. Em terceiro lugar, o que essa palavra do apóstolo Pedro, o que essa pergunta do apóstolo Pedro tem a nos dizer nessa noite como discípulos. Nada em Jesus nos escandaliza, tudo nele nos edifica. Nada em Jesus nos escandaliza, tudo nele nos edifica. Quando Jesus faz a pergunta assim: vocês querem ir também? Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão escandalizados como a multidão, como os outros discípulos. Vocês estão escandalizados pela minha palavra dura. É isso? Então, se vocês estão escandalizados, vocês querem ir também? Escandalizar na Bíblia mesmo que pedra de tropeço. Pedra de tropeço. É como se Jesus estivesse perguntando: vocês acham que eu sou pedra de tropeço? E a resposta de Pedro, a pergunta de Pedro, na verdade, a resposta não, a pergunta de Pedro, ele está dizendo exatamente isso: não, Senhor, o Senhor não é pedra de tropeço. Pelo contrário, de jeito nenhum. O Senhor é a pedra que nos edifica. O Senhor é a pedra que nos sustenta. O Senhor é a pedra angular da nossa vida. O Senhor é a pedra que nos dá firmeza. O Senhor não é pedra de tropeço. O Senhor é a pedra que sustenta a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, tudo em Jesus deve nos edificar, nunca nos escandalizar. Por quê? Discípulo está firmado na rocha, e quem está firmado na rocha não será abalado. Quem está firmado na rocha nunca será abalado. Deixa eu caminhar aqui para o final, para depois nós orarmos. Existe uma palavra interessante. Ela não era muito dita alguns anos atrás. Ela é muito dita nos dias de hoje. Essa palavra é resiliência. Resiliência, ou uma pessoa resiliente, é aquela que tem a capacidade de suportar as intempéries da existência humana. Tensões, pressões, adversidade.
Olhando para isso, a gente pode dizer que Jesus era resiliente. Por quê? Porque Jesus teve a capacidade de suportar as tensões, pressões, adversidades e todas as intempéries da existência humana. É para você pensar. Você suportaria vencer o diabo estando em um deserto por 40 dias? Você suportaria ser humilhado para cumprir a missão? Você suportaria a dor de ver pessoas indo perecendo para o inferno? Você suportaria se doar pelas pessoas por causa disso, a ponto de morrer na cruz por elas? Você se doaria às pessoas pelo prazer de vê-las curadas, realizadas, maduras na fé, transformada? Você suportaria viver uma tensão pré-morte sobre-humana, a ponto dos seus poros se romperem por causa do pecado da humanidade e os gotas de sangue descer sobre o seu corpo até a terra? Você ficaria ou suportaria calado diante de uma acusação falsa e forjada a teu respeito, só para perdoar uma humanidade inteira? Você suportaria a dor de uma cruz por causa dos outros, morrendo nela no lugar dos outros, sabendo que a cruz não era sua, é do outro? Não, você não suportaria, nem eu. Por quê? Porque nós não seríamos resilientes o suficiente para suportar tudo isso. Mas Jesus foi. Aí eu vou para o texto que eu falei no começo. Por que Jesus está dizendo assim? Vocês querem ir também? Parece que Jesus quer abrir mão de uma igreja grande. Presta atenção nisso, irmão. Parece que Jesus está abrindo mão de uma igreja grande, de uma igreja de muitos membros. Parece que Jesus quer abrir mão de uma igreja que está crescendo, que está numa fase de crescimento, que está vivendo um ano de crescimento. Porque Ele está dizendo assim, ó, vocês querem ir embora também? Pode ir, se vocês quiserem ir. Querem me abandonar? Não, Jesus não está abrindo mão. Jesus não está desprezando o crescimento de uma igreja, não é isso. Jesus está sendo resiliente. Se você quiser anotar isso aí, anota. Se você não quiser, eu te dou depois. Ouça isso. Uma pessoa resiliente, ouça isso, ela age dessa forma: quem não dá liberdade aos outros, jamais encontra a sua própria liberdade. Pegou? Quem não dá liberdade aos outros, jamais encontra a sua própria liberdade. Jesus nunca vai prender você, Ele vai te dar liberdade, se você quer segui-lo ou não. Quer ir? Ou você acha que Jesus prende a gente aqui? Não, você tem que ficar aqui, você tem que ficar na segunda igreja Batista Jardim Carioca, você tem que ficar lá, seu lugar é lá, você tem que ficar lá. Eu não estou falando como membro, não, estou falando assim, seguir Jesus mesmo. Porque por circunstância você pode mudar de endereço, você pode ir para o lugar e sair daqui. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de discípulo de Jesus mesmo. Jesus te obriga a ser discípulo dele de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque ele é resiliente. Quem não dá liberdade aos outros, jamais encontra a sua própria liberdade. Quem controla os que estão próximos, sempre será escravo da sua própria insegurança. Jesus não era inseguro, irmão. Ele tinha segurança. Jesus não era controlador. Jesus nunca foi um líder controlador. Ele não está controlando os seus discípulos. Por quê? Ele não quer controlar os seus discípulos, porque Ele quer dar aos seus discípulos, nutrir os seus discípulos com seu amor. Ouça isso, por favor. Quem ama de verdade, sempre vai querer nutrir o outro com amor. Nunca vai prender,
mas sempre vai querer estar perto. Para quê? Fica perto de mim, porque enquanto você estiver perto de mim, eu vou dar o meu amor por você. Está entendendo isso? Então por isso Jesus nunca controlou as pessoas. Quem ama de verdade nunca controla. Quem ama de verdade nunca controla. Dá. Quem tem ciúme excessivo e medo de perder alguma coisa, alguém, perdeu a dimensão do seu próprio valor. De novo, quem tem ciúmes excessivos e medo de perder alguma coisa, alguém, perdeu a dimensão do seu próprio valor. Jesus não tinha medo de perder ninguém. Por quê? Porque ele estava ali não para levar as pessoas a sentirem perdidas, pelo contrário, a sentirem libertas da escravidão, do pecado. Na verdade, quem vai para Jesus, ele não perde, ele ganha. Ele ganha. Nós somos de Jesus joias preciosas. Ele nos comprou com seu precioso sangue. Nós somos dele, nós somos ovelhas do seu pasto. Aquele que o Pai me deu, jamais jogarei fora. Aleluia. Deixa eu terminar. Para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. E você pode ler no texto que é citado o nome de Judas. Aqui termino. Judas, que traiu Jesus. Judas permaneceu ali com Jesus, permaneceu com os discípulos, mas Judas se perdeu em uma coisa que você não pode se perder nunca. Em que Judas se perdeu? E uma coisa vai levando a outra, um abismo vai levando o outro a outro abismo. Em que Judas se perdeu? Judas não se perdeu na questão do dinheiro. Judas não se perdeu na questão de querer ter o dinheiro. Judas não se perdeu na questão do poder. Em que Judas se perdeu? Ele se perdeu num negócio chamado amor. Ele não entendeu o quanto Jesus o amava. O quanto Jesus o amava. Sabe, um dia que Jesus foi preso, e que Pedro deu um beijo em Jesus. Lembra disso? Que Pedro vai dar um beijo em Jesus. Sabe o que Jesus vai dizer a a Judas? Quando Jesus foi preso e Judas lhe deu um beijo, o beijo da traição, sabe o que Jesus falou a Judas? Amigo. Irmão, não perca nunca o amor de Jesus por você. Jesus te ama muito, 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 muito. Ele te ama tanto, 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 que tudo que Ele quer é você pertinho dEle. Agora, por que Ele está dizendo para os discípulos, se vocês querem ir também? Ele está dizendo isso, porque tem pessoas que não viram o amor dEle, perderam de vista o seu amor. Ei, não perca de vista o amor de Jesus, não. O amor de Jesus te atraiu, me atraiu, nos atraiu, para a gente ficar pertinho dEle, agora e para todo sempre. Ei, você pertence a Jesus agora e para todo sempre, querido. O amor de Jesus te abraçou, por isso que Ele morreu na cruz, te puxou para perto dEle, e você pertence a Ele para todo sempre, irmão. Por isso que a gente nunca vai abandonar Jesus. Por isso que a gente tem um destino, e nesse destino a gente segura na mão dele, o Espírito Santo vai nos conduzindo. Por isso que tudo que Ele fala supra a nossa vida, tudo que Ele fala supra a nossa alma. Por quê? Porque Ele está dentro de nós, a vida dele está dentro de nós. O amor dele nos aquece, o amor dele nos preenche. Você está aqui nessa noite para entender isso. Você está aqui nessa noite para entender que Jesus está aqui, pronto para te abraçar. E eu quero terminar dizendo o seguinte: conquanto Jesus aqui faz um milagre, e Ele parte do milagre, faz o seu discurso e diz assim: vocês querem milagre ou vocês me querem?
Deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa noite, Jesus quer fazer milagre sim. Para quem? Para quem quer Ele mais do que o milagre. Se você tem a consciência de que Ele é mais do que um milagre, Ele é o seu abençoador, Ele também está muito interessado em fazer um milagre na sua vida. A gente veio aqui por causa dEle. E por vir aqui a esse lugar por causa dEle, para adorar a Ele, é que Ele está com as suas mãos estendidas para nos abençoar e fazer milagres. A gente veio aqui por causa dEle. A gente veio aqui para adorar a Ele. A gente veio aqui porque sabe que Ele é Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele. Mas a gente sabe que Ele também nos abençoa, que Ele também faz milagres. Amém? Eu tenho certeza que você veio aqui para adorar a Ele. Fique em pé. Fique em pé, eu sei que você veio para adorar a Ele.